Produzir conteúdo não precisa ser algo tão difícil assim. Por muito tempo eu achei que para criar uma linha de conteúdo era necessário muito tempo, empenho, algo quase que fora do natural, de uma maneira que eu não conseguia aplicar no meu dia a dia. Eu tinha várias ideias de conteúdos, mas parece que eu nunca conseguia tirar isso do papel. E talvez você esteja passando por isso hoje. Você provavelmente domina uma área com uma grande maestria, mas mesmo assim, ao olhar para ela, você não sabe como explicar, como aplicar isso em outras pessoas. E, consequentemente, você se sente travado. E por que isso é um problema? Porque hoje nós vivemos no tempo da informação. E nós, principalmente nossa geração de 2000 para frente, 1990 para frente, entende que a produção de conteúdo é uma das principais maneiras de aumentar os nossos negócios, sejam em reconhecimento ou mesmo faturamento. Mas quando a gente começa a pensar nos conteúdos, é como se uma barreira aparecesse na nossa frente e nós simplesmente não conseguíssemos dar o próximo passo e ficássemos presos naquilo que estamos hoje e não conseguíssemos desenvolver conteúdo. Mas então, como que a gente consegue vencer essa barreira para que a produção de conteúdo se torne não só algo leve, mas algo natural para a gente, de forma que a gente consiga fazer isso todos os dias, sem precisar ficar gastando inúmeras horas e horas e horas pensando no post perfeito. O primeiro grande ponto é exatamente esse. Não existe o post perfeito. Por muito tempo a gente fica pensando que precisamos viralizar todos os conteúdos que postarmos, quando a realidade é ao contrário disso. Nós viralizaremos a menor parte deles, mas só será viralizado se tivermos constância de postagens. E como que a gente muda essa chave na nossa cabeça? Ao invés de ficarmos horas gastando tempo em materiais super bem produzidos e etc., use a sua principal habilidade. Talvez, assim como eu, você tenha a principal habilidade ser a fala. E o melhor canal para produzir conteúdos de fala, quais são? O melhor canal é ou um podcast ou um vídeo de YouTube, porque eu potencializo a minha habilidade, que é falar tranquilamente em frente a uma câmera, por exemplo. Talvez a sua principal habilidade seja desenvolver designs, e aí você pode ter outro canal, como por exemplo o Pinterest, o próprio Instagram através de carrosséis. Mas o primeiro grande passo é entender aonde você se daria melhor. Porque uma vez que você entende aonde a sua voz, a sua expressão será melhor recebida, você consegue já pensar em linhas de conteúdos de forma mais fácil. Por quê? Porque você consegue aplicar dentro daquilo que você já tem uma habilidade natural para fazer, ou pelo menos uma facilidade maior. Mas agora que você entendeu como você consegue vencer a primeira barreira, que é entender aonde a sua voz será mais ouvida, vem o segundo grande ponto, que é como eu desenvolvo linhas de conteúdos. Da onde eu tiro assuntos para mim produzir conteúdo, para mim gerar posts, vídeos. Da onde eu tiro essas ideias? E você, como um criador, precisa entender que, primeiro, não existem ideias revolucionárias. Durante toda a história da humanidade, praticamente todas as ideias já foram criadas. Isso porque, a menos que você seja um gênio e esteja prestes a revelar algo novo, o que é pouco provável, você já está construindo as suas ideias baseadas em hipóteses de outras pessoas. E aí vem um grande ponto. Você produz conteúdo a partir do momento em que você se dedica a aprender um assunto, estuda diferentes pontos de vista sobre aquele mesmo assunto e desenvolve a sua própria linha de raciocínio. Quando eu comecei a pensar em produzir conteúdo sobre comunicação, eu já tinha a minha experiência prática, aquilo que eu vivi ao longo dos últimos anos, mas eu ainda não me sentia preparado para falar sobre isso. O que eu fiz? Eu simplesmente comecei a estudar assuntos, estudar temas e estudar autores do tema comunicação e oratória. E eu comecei a desenvolver o meu pensamento dentro disso. Eu comecei a juntar pontos de conexão entre todos os autores que eu li e desenvolver as minhas próprias teses, para que além da prática eu também tivesse teoria
para ter um embargo de conteúdo. E você pode fazer isso e deve fazer isso para o seu nicho. Você não precisa ficar preocupado em criar algo novo, algo disruptivo. Porque o algo novo, o algo disruptivo, ele nada mais é do que a sua forma de transmitir aquele conhecimento. Como eu disse, talvez você seja mais criativo em designs, e tudo bem. Só que às vezes você vai ser como eu, tem um pouco mais de facilidade em falar de frente a uma câmera, ou pelo menos goste mais. E a simples forma de você transmitir o seu conteúdo da sua maneira já é o que torna o seu conteúdo original, mesmo que ele seja um compilado de ideias de outras pessoas, só que explicadas do seu ponto de vista. Um bom criador de conteúdo, ele sempre, obviamente, está aprendendo. E esse é o terceiro passo, você precisa estar em constante aprendizado. Porque a partir do momento que você decidir parar, não ler mais nenhum livro, não assistir nenhum treinamento, não assistir mais vídeos, você vai ficar estagnado naquilo que tem hoje. E depois de um longo tempo, você realmente talvez fique sem ideias de conteúdos. Mas quando você está movimentando, aprendendo, buscando, você sempre vai ter pelo menos um tema que você pode postar todos os dias. Seja ele curto, longo ou criativo, menos criativo, não tem problema. O grande ponto é que você precisa manter a constância. E a gente vai para o quarto ponto, que é isso de manter a constância. Você não pode desistir porque postou um Reels e ele não viralizou, ou porque postou um vídeo no YouTube e ele alcançou 5, 6 pessoas. Você precisa se manter fazendo aquilo pelo tempo que for necessário. O Gary Vee, que é um criador de conteúdo norte-americano, ele tem uma frase bem legal que eu vou parafrasear, que ele diz o seguinte: produza conteúdo durante 2 anos e depois você nunca mais vai reclamar sobre falta de dinheiro. Por que ele fala isso? Justamente porque ele entendeu o século em que estamos vivendo, que é o século onde pessoas se tornam marcas e atraem atenção de forma praticamente gratuita através da produção de conteúdo. Então, enquanto mais você se mantém postando, mais os seus vídeos, mais os seus conteúdos possuirão alcance e naturalmente você começará a ter mais reconhecimento, podendo vender mais e ter um faturamento maior, podendo realmente mudar a sua vida e mudar o seu panorama financeiro para sempre. Mas você precisa manter a constância. Você não pode desistir no primeiro Reels que você postar e alcançar somente 100 pessoas. Você precisa se manter constante. E a gente vai agora para o quinto passo. Ok, eu entendi que eu preciso passar os meus pontos de vistas. Mas como eu faço isso de uma maneira que engaje as pessoas? A gente volta para o ponto 1, que é encontrando a sua voz. Cada pessoa tem uma forma de passar. Alguns são mais enérgicos, outros mais retraídos, outros como eu, um pouco mais a menos, mas é a minha forma. Se eu tentar mudar isso, eu não vou conseguir produzir por muito tempo. Por quê? Porque eu estarei me moldando a alguém que eu não sou. E, consequentemente, eu ficarei frustrado, decepcionado e gastaria uma energia muito maior do que a necessária para estar aqui postando esse vídeo, por exemplo. O ponto é, você, para postar o seu conteúdo, adeque ele à sua voz, mas não tente ser tão técnico. Tente passar ele através de histórias. Comece a contar histórias que engajam as pessoas. Não é à toa que os filmes de Hollywood te mantêm preso em uma sala de cinema por 2, 3, 4 horas, porque pessoas se conectam e amam histórias. Quando você engaja o seu conteúdo dentro de uma história e você coloca o seu ponto máximo como a moral daquela história, a tendência é que você tenha mais alcance e mais engajamento. Comece a reparar os grandes produtores, eles sempre têm uma boa história para cada tópico que eles querem defender. É claro que com o tempo você vai ter mais facilidade de criar histórias e você vai começar a olhar qualquer coisa ao seu redor e começará a encontrar histórias que apliquem elas ou encaixem elas dentro das suas morais, dentro das suas convicções de conteúdo. Mas esse é um processo que você precisa desenvolver enquanto mantém a constância de postagem. Só que quando você chegar nesse ponto, você começará a ver o mundo de uma forma um pouco mais sucinta, um pouco mais criativa. E isso é muito interessante. Por quê? Esse vídeo que eu estou produzindo agora, eu só estou conseguindo produzir ele porque nos últimos dias eu tive um insight sobre isso. E eu comecei a falar, caramba, como que os conteúdos eles realmente surgem? Eu comecei a desenvolver esses tópicos e, naturalmente, isso se torna um conteúdo. Só que o simples fato de eu passar para você da forma como eu falo, da forma como eu me posiciono, da forma como eu me movimento, do meu tom de voz, já torna esse conteúdo original.
e naturalmente engaja com pessoas. Talvez mais, talvez menos, não tem problema. O fato é que você está assistindo esse vídeo porque está gostando da forma como eu estou trazendo ele. Isso também acontecerá no seu nicho. E a gente vai para um outro ponto, que é tire um pouco o olho dos demais concorrentes. Todo mundo produz muito conteúdo, todo mundo tem muitas ideias, todo mundo é bom, todo mundo é ruim ao mesmo tempo. Nós temos os nossos pontos fortes e os pontos fracos. E isso não nos faz melhores ou piores que todos. Mas isso nos coloca em um nível ok, que nós estaremos acima de alguns e abaixo de outros, e tá tudo bem. Porque a gente consegue ajudar quem está abaixo e aprender com quem está acima. Por isso, quando você for pensar em conteúdo daqui para frente, não pense em algo disruptivo, em algo que, meu Deus, precisa mudar, transformar a vida de qualquer pessoa nesse instante. Não. Comece a pensar em tópicos que você gosta e comece a encaixar histórias neles. Comece a contar aqueles tópicos através de histórias. Isso naturalmente se tornará conteúdo e você poderá postar e postar e postar e postar e postar até que alguns deles irão viralizar, alguns deles irão te gerar renda, só que com o tempo você começa a ficar bom, porque você vai começar a analisar aqueles que performaram bem e replicar, e aqueles que performaram mal e otimizar. E naturalmente, com o tempo, você vai ter muito mais conteúdo, com muito mais qualidade e muito mais resultado também. Por quê? Porque é um processo que você vai aplicando. Lembre-se também que os grandes produtores, eles não possuem rotinas frenéticas todos os dias. Na verdade, a maioria dos produtores de conteúdo, eles têm rotinas comuns, que é acordar cedo, fazer a sua leitura diária, ir para o escritório, trabalhar, otimizar, gravar anúncios, etc. Mas são rotinas comuns. Mas, mesmo assim, eles conseguem olhar para coisas comuns e aplicar histórias para que se tornem conteúdo. Isso, obviamente, com o tempo você fica mais rápido, mais fácil. Você consegue fazer isso com mais naturalidade. Mas é o processo padrão para produzir conteúdo. E por fim, eu quero falar, não desista e comece hoje. Não fique postergando, mas eu não sei editar. Não tem problema, ligue o seu celular, como eu estou fazendo aqui nesse momento. Mas comece. Comece a produzir da forma como você tem e comece hoje. Por quê? Se você começar a postar hoje, daqui um ano ou daqui um mês, você já vai ter muito conteúdo. E alguns resultados também. Que se você não fizer isso agora, você vai postergar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então não perca mais tempo. Comece a produzir conteúdo e comece a olhar para a sua rotina com um olhar de história. Comece a ver aqueles pontos do cotidiano mesmo que você tem, que você consegue aplicar para suas habilidades, teorias e pontos de defesa dentro do seu nicho. Dessa forma, você vai sempre conseguir ter uma boa linha de raciocínio e uma boa linha editorial de conteúdos, se colocando à frente da maioria das pessoas. Com o tempo, aí sim, você se preocupa em editar melhor, você se preocupa em melhorar o seu áudio, você se preocupa em melhorar o seu visual. Mas comece, porque não adianta nada você postar um único vídeo incrível. Ele não vai viralizar. Agora, se você postar inúmeros vídeos medianos e for melhorando com o tempo, quando o vídeo incrível viralizar, você terá um backstage gigantesco de conteúdo que fará com que aquela pessoa que veio do vídeo viral fique e te acompanhe por mais tempo, transformando ela talvez em um seguidor e um fã fiel que vai comprar os seus produtos, os seus serviços e realmente mudar a sua vida. Por isso, se você chegou até o final desse vídeo e gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo com um amigo que está precisando ouvir esse conteúdo e, claro, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, a sua forma de se comunicar e, principalmente, como você pode alcançar os próximos níveis dominando comunicação.